Então, Filipenses 2:12, Senhor nosso Deus e Pai, agora é o momento da palavra. Amém. Te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito aqui, pelos testemunhos da amada evangelista, ó Pai, que ficaram muito no nosso coração. Em nome de Jesus, eu peço, ó Pai, que o Senhor possa continuar me usando para que a tua igreja seja alimentada com a palavra da mesma, Pai, que o Senhor ministrou o meu coração, que eu senti que está pregando essa mensagem com base na carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da vossa fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim, vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Então, irmãos, o primeiro versículo, nesta primeira Santa Ceia do ano, primeiro domingo do ano de 2026, esse verso 12 da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, ele disse, assim, pois, amados meus, porque a irmandade é amada, Então, essa questão da gente chamar as pessoas na igreja, irmãos de amados, é uma questão bíblica, Tem que vigiar, porque Deus olha o coração, mas tem que ser, quando é de coração, diante do Senhor e da palavra, é algo bíblico, Como sempre obedecestes, quer dizer, a igreja dos Filipenses era uma igreja obediente, não só na minha presença, mas, ou porém, muito mais agora, na minha ausência. Vocês são obedientes, não é? Como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência. Tem que haver o quê? Obediência não só na presença, mas também na ausência. E olha que tem gente que não obedece nem na presença. A gente tem que prestar atenção, E aí ele fala a parte final do verso 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Então essa expressão é muito forte. A gente tem que desenvolver a nossa salvação com temor e tremor, ou seja, um profundo respeito, reverência, Essa reverência na presença de Deus. E eu vou aqui falar algo. Tem pessoa que não tem tido temor e nem tremor. Esse profundo temor, essa profunda reverência, profundo respeito. E eu vou colocar aqui também, de uma forma secundária, a palavra medo. Eu vou colocar aqui a palavra medo aliada com respeito e reverência. Porque tem gente, não é que Paulo estava incentivando os filipenses, a igreja, a servir a Deus por medo, não é isso. É respeito, temor, reverência, mas querendo ou não, a pessoa tem que entender que se ela não desenvolver a salvação dela com temor e tremor, Deus vai castigá-la. A gente tem que entender isso. Vai corrigi-la. É mentira minha?
Não. Porque se Deus deixar a pessoa de qualquer maneira, ela vai caminhar rumo à sua condenação. Por isso que o servir a Deus tem que ser com temor e tremor. Nós não podemos fazer a obra de Deus achando que se fizer de um jeito está bom, ou de outro, tanto faz. Não. Deus só recebe o serviço a Ele com temor. Na verdade, a obra de Deus resume-se no temor. Nós temos que ter temor de Deus no coração. Tem pessoa que não teme a Deus. Tem pessoa que tem medo de Deus, mas não tem. Então a gente tem que prestar atenção na palavra. Eu gosto muito dessa expressão. É uma das que eu mais falo nas pregações, sobre o desenvolvimento da salvação. A salvação ela tem que ser desenvolvida. Ela não pode ser uma salvação em que a pessoa, eu fui salvo em Cristo, mas a pessoa caminha de qualquer maneira, não prestando atenção no que está fazendo. Não pode ser assim. Ela tem que desenvolver, ou seja, ela tem que trabalhar a sua salvação com temor e tremor. Porque quem salva é Deus. E é a Deus que a pessoa serve. Se ela não servir com temor e tremor, o que vai acontecer no final das contas? Abismo, né? O evangelista falou, que é a triste realidade, né? Verso 13: porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar segundo a sua boa vontade. Então, quem age na pessoa é Deus. É Ele que age na pessoa e ajuda a pessoa a querer e a também realizar aquilo que ela quer segundo a vontade de Deus. Então Deus age na pessoa, não pela pessoa. Por que Ele age na pessoa? Porque tem a parte de Deus e a parte da pessoa. Ele não vai agir sozinho. Aí é a escolha, né? Exatamente, porque a pessoa está no mundo, ela tem que entender que Deus trabalha na mente dela, se ela deixar. Agora, se ela não quiser, como que Deus vai levá-la a essa obra? Não tem como, porque Deus age no homem, não pelo homem. Tudo bem, Deus age pelo homem no sentido de fazer algo por ele, mas não sozinho, isentando o homem de suas responsabilidades. Então, nesse sentido, ele não age pelo homem, ele age no homem. É em nós temos que entender isso, para que nós não levemos a vida com Deus de uma forma, como a gente fala, desleixada, né? Como muitas pessoas levam. Por isso que é importante nós observarmos a Bíblia Sagrada, os ensinamentos da Palavra de Deus, que são ensinamentos para a nossa vida. Então, Ele é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Então, a vontade de Deus ela é o quê? Boa. E soberana. Exatamente, soberana, ela é boa, segundo a vontade dele. Mas tudo isso Ele faz no homem. Homem e mulher, gênero humano, né? Na pessoa. A pessoa tem que entender. Deus vem a mim. O Espírito Santo fala ao meu coração. Ele me ajuda na minha dificuldade. Agora, quem tem que agir pela fé sou eu. Então, esse versículo aqui, ele é muito poderoso. 13, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2. Versículo 14: fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros do mundo. Então nós temos que fazer as coisas sem reclamações, brigas, discussões. E às vezes isso acontece, não é? A reclamação,
E a gente observa que, em muitas situações, pessoas que reclamam são pessoas que às vezes não fazem da forma de como Deus exige na palavra. O fato da pessoa ela não agir conforme Deus, ela acaba às vezes agindo de forma contrária a Deus. Isso é problemático. Por isso que a gente tem que procurar agir na via de Deus, na mão de Deus, e não na contramão do Senhor. A Bíblia fala, né, sobre problemas dentro de igreja. Mas por quê? Em muitas situações é porque a pessoa não está ocupando o lugar dela no corpo de Cristo e desenvolvendo a sua salvação conforme a palavra. Então ela vai acabar sendo um membro problemático do corpo, em vez de ser um membro que vai solucionar problemas, ajudar, vai dificultar a caminhada, né? Quando você tem um membro do seu corpo doente, o que acontece? Todo o corpo sofre. E tem pessoa que não tem essa visão, né? Então nós devemos fazer as coisas sem murmurações e sem contendas. Para quê? Sem discussões, né? Porque a discussão, quem que gera discussão, a contenda, a briga? Satanás. Ele que gera. A gente tem que procurar fazer tudo sem, porque não fica bem a igreja resolver coisas murmurando e na contenda. Tem que vigiar. Até para resolver um problema, se você não vigiar, você vai se tornar uma pessoa ali contenciosa. Tem que vigiar, né? E isso para quê? Para que nós, como ele disse aqui, para que vos torneis, para que nós nos tornemos irrepreensíveis. Isso aqui é interessante também, essa palavra eu gosto muito dela. A palavra irrepreensível significa uma pessoa que tem uma vida em que ela não vai ser assim condenada ou vai ser achada em falta. Ela não vai ser acusada de falta nenhuma pelo modo de vida dela. Isso é ser irrepreensível. Uma pessoa com uma conduta sem falta. Isso aqui é muito importante, porque aqui o cristão entende o seguinte: na minha igreja Deus quer que eu tenha uma conduta em que eu não vou ser acusado de nenhuma falta. Na sociedade, da mesma forma, na família também, no mundo em que eu vivo, em todos os ambientes. É lógico que um problema ou outro sempre tem, mas no coração do cristão tem que estar isso. Eu tenho que viver de uma forma em que ninguém vai me acusar de falta nenhuma. E se algum dia eu cometer uma falta, lógico que às vezes a gente comete uma outra, a gente vai pedir perdão, tá? Então, a visão do cristão tem que ser uma vida em que ele tem nessa vida uma conduta irrepreensível, sem falta. E hoje, quantas pessoas são faltosas, né? Quantas pessoas são faltosas na vida congregacional, na vida pessoal, social, trabalhista, familiar. Eu não estou querendo aqui usar a palavra, eu não sou esse tipo de pastor, né? Que fica usando a palavra para julgar indireta, não. Mas aqui é a Bíblia que quer que nós vivamos assim. Aí tem pessoa que vive de uma forma errada, aí na hora que essa pessoa é corrigida, ela fica com raiva da gente. Não é? Hoje nós vivemos em um tempo em que, se a gente falar uma coisa com a pessoa, dependendo da forma como a gente falar, a pessoa sai da igreja. Porque as pessoas hoje, elas não exercem o que a Bíblia diz, tolerância. Elas exercem a intolerância. As pessoas não são pacientes, como a Bíblia fala que a gente tem que ser.
As pessoas são impacientes. Isso é algo do mundo em que vivemos, pela correria, pela agitação. Mas é por isso que a gente tem que refletir, meditar na palavra, para que a gente não caia nessas questões. Uma pessoa faltosa, né? A Bíblia quer que nós não sejamos faltosos e sinceros. O que é uma pessoa sincera? Uma pessoa não fingida, não hipócrita. Então não dá para servir a Deus sem sinceridade, porque Deus, a primeira coisa que Ele olha não é a aparência. A gente sabe disso. Eu não estou falando isso por conta do culto de hoje, mas é o que vem ao meu coração. Às vezes eu falo, e é bíblico. Deus não olha para a questão, em primeiro lugar, numérica, não para a aparência. Deus, Ele se importa com o coração de cada um de nós. Ainda que esteja uma ou duas pessoas aqui, mas se elas estiverem no Senhor, Ele vai receber. Então as pessoas hoje, elas andam em conceitos que alguns deles são contrários à palavra. Eu tenho que me preocupar em servir a Deus com um coração sincero, porque quem me salva é Deus. Eu tenho que me preocupar com meus irmãos, isso é bíblico, é lógico, é até mandamento. Mas a pessoa que eu tenho que me preocupar mais com ela é Deus, porque Deus é quem me avalia, é quem me vê, é quem me aprova ou reprova, é quem vai salvar ou condenar. Então, ainda que eu esteja em um lugar passando por uma dificuldade, não é? E sendo tentado a hipocrisia, eu não vou ser hipócrita. Eu vou me esforçar para não ser. Eu sei que às vezes eu não vou ser hipócrita aqui não. Às vezes a gente age com hipocrisia, mas quem tem o Espírito Santo vai refrear e vai repreender a própria mente. Mas eu digo assim, ainda que eu esteja numa situação em que eu seja subornado ou tentado, eu como cristão, eu estou pregando isso para vocês, se eu não vigiar eu vou cair nessa palavra, tá? Mas é o certo isso aqui. Eu como cristão tenho que pensar o seguinte: eu não vou mudar a minha conduta para com Deus por causa do A, do B ou do C, porque em primeiro lugar, salvação individual. Paulo, em outras palavras, estava falando isso aos filipenses. Eles tinham que ter uma vida de acordo, na medida possível, com a vontade de Deus. Ele vai falar sobre salvação aqui. Ele está falando, e logo na sequência ele fecha, ou daqui a pouco chega lá. Então a gente tem que entender isso para que a gente não mude o nosso comportamento. Sinceridade. Eu gosto muito do Salmo que diz assim: e os meus olhos procuram os fiéis da terra. Aleluia. Deus não está olhando para a terra, para as igrejas com poucas pessoas ou muitas pessoas, igrejas bem ornamentadas, igrejas mal acabadas, na questão estética e estrutural. Não, Deus está procurando os fiéis da terra. Se você está aqui hoje, o seu coração está voltado para Deus, Deus está olhando o seu coração, Deus está vendo o seu coração, está recebendo o seu culto está chegando à presença de Deus, o céu vai receber o seu culto, porque você veio para cultuar a Deus com um coração sincero, não hipócrita, não fingido, não para ficar olhando para a direita ou para a esquerda, mas para estar meditando naquele que está lá no alto e está aqui também ao mesmo tempo para ser cultuado e adorado. Nós viemos aqui para prestar culto a Deus, nós não viemos aqui para prestar culto a homem, nós não viemos aqui para cantar para homem, nós não viemos aqui para testemunhar para o homem. A gente testemunha para as pessoas, mas quem recebe o louvor é Deus. Quando você está na igreja sentindo a presença de Deus, quando você glorifica, quando você
conheci com essa sinceridade. Amém. Que quando falam, as lágrimas vertem e a gente percebe que são lágrimas do coração. Amém. Lágrimas da sinceridade. Amém. E não da vaidade. E não da hipocrisia. Então é isso que Deus quer ver. Deus quer sinceridade. Essa palavra aqui, ó, sinceros, no verso 15, depois de irrepreensíveis, ela é uma palavra-chave para que nós sejamos irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus. Como que alguém vai ser filho de Deus, vai ser inculpável, se ele não agir com sinceridade? Então, irmãos, essa palavra é uma palavra que, infelizmente, no mundo atual, ela está escassa. Sinceridade. É lógico que não todos, mas grande parte, talvez a maior parte do mundo evangélico, essa maior parte não é uma maior parte sincera para com Deus. Certo? E isso é algo danoso que vai prejudicar, como já tem prejudicado muita obra de Deus, e principalmente essas pessoas. Porque nós temos que ser irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis. Não é? Sem culpa. No meio de uma geração pervertida e corrupta, né? Uma geração torta que anda fora da vontade de Deus. Então, no meio dessa geração de trevas, nós temos que resplandecer como luzeiros no mundo, como estrelas, como astros. Amém. Nós temos que brilhar, mas não brilhar para que as pessoas vejam o brilho humano, não. É o brilho que o cristão tem no coração, o brilho do Espírito Santo de Deus, que reflete, que faz com que as pessoas que estão em trevas vejam esse brilho em nós. Então, o mundo está em trevas, mas o cristão tem que brilhar pela luz do Senhor em sua vida. Ele tem que ser como um astro no mundo de trevas. Assim como quando você olha para o céu, você vê as estrelas brilhando, os astros brilhando. Assim tem que ser você e eu, nós, no mundo de trevas, de pecado. E de que forma isso acontece? Quando você se depara com o mal, o irmão contou aqui no princípio, né? Eu não vou falar não, porque isso aqui é gravado, né? Não preciso de falar. Mas o irmão se deparou com uma situação em que alguém fez uma brincadeira muito desagradável e ele repreendeu, ou seja, então a luz brilhou. Amém. Naquele momento em que as trevas estavam E foi mesmo. atuando. E foi mesmo. E que Deus abençoe essa pessoa para que ela possa ter tomado isso para a vida dela. Amém. Em nome de Jesus. Então, o Senhor quer que nós resplandeçamos como luzeiros do mundo. Como luzeiros do mundo. Quando Jesus veio ao mundo, a Bíblia fala que ele era o quê? Do mundo? A luz do mundo. Como que um cristão vai ser o sal da terra e a luz do mundo se ele não andar segundo os ensinamentos bíblicos, né, desse trecho aqui e outros mais? Não tem como. Aí, em vez dele brilhar, ele vai se corromper, se perverter. As trevas, quando a pessoa age assim, acabam entrando para a vida da pessoa. E aí, a pessoa se perverte.